Vamos soldar um resistor SMD minúsculo 0603 que em milímetros tem 1,6 milímetros de comprimento por 0,8 milímetros de largura e 0,45 milímetros de altura, usando ferro de solda, os diversos fluxos, tudo aquilo que você precisa saber para poder soldar. Esse componente com sucesso, afinal de contas, ele está em diversas placas eletrônicas que têm componentes SMD, tais como smartphones, MacBooks, placas de notebooks, entre outros sistemas. Para você aprender tudo sobre isso, fica até o final desse vídeo aqui no Eletrônica Fácil, que é simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, gente, que a gente precisa do seu like e a sua inscrição aqui no Eletrônica Fácil para que a gente possa compartilhar muito conhecimento faixa preta para você sair do zero rumo aos reparos e desenvolvimentos de placas eletrônicas. É rapidão, clica no like aí na inscrição no canal e tudo aquilo que você precisa conhecer sobre o Eletrônica Fácil, nossos treinamentos, produtos da loja Eletrônica Fácil estão sempre aqui na descrição do vídeo, recheado de links, top de linha para você. Agora vamos para cima! O primeiro produto que a gente vai usar, pessoal, é um pano de limpeza antistático. Tá bom? Muita gente me pergunta, professor, qual que é o pano de limpeza antistático que você usa? A gente usa aqui o Clean Room Vipers, tá bom? Que é esse pano aqui, que ele é de poliéster, né, e celulose. Ele é um pano que não solta fiapo, um pano antistático. E para você fazer limpeza de placas eletrônicas é o melhor aí do mercado, tá bom? Beleza? Nessa embalagem aqui vem 300 panos de 22 centímetros por 22 centímetros aí, que dura tipicamente uma vida, um pacote desse, um pano super top, tá? Mas nesse primeiro momento, esse pano a gente não vai usar para limpar a placa de forma direta. A gente vai usar para quê, pessoal? Nós vamos colocar na nossa bancada de eletrônica e colocando aqui um quarto, né? Então eu peguei aquela toalha e dividi em quatro, um quarto dessa toalha eu vou colocar sobre a nossa manta antistática e eu vou colar esse paninho aqui com fita crepe na nossa manta antistática, porque todos os componentes SMD que a gente vai soldar, os resistores SMD que a gente vai soldar, nós vamos colocar aqui em cima. Porque o resistor SMD ele é tão pequenininho, que se você colocar em cores que não contraste facilmente, vai ser difícil você visualizar. Ou seja, você vai perder muito tempo tentando achar o componente, se porventura ele dá uma puladinha ali, a pulguinha eletrônica para lá e para cá. Então a gente vai sempre colocar os componentes SMD aqui em cima. Então essa dica que eu dou para o iniciante em soldagem e dessoldagem SMD, para você localizar facilmente os componentes aí na sua bancada, coloca um paninho, prende ele com fita e tal, e sempre coloca os componentes aqui, que a cor dos componentes vai contrastar muito mais fácil. Vai ser muito menos fácil você perder esses componentes, tá bom? E, meus queridos, nós sempre vamos olhar o nosso resistor SMD 0603, né, o tamanho dele, o código que identifica o package dele, o tamanho dele, o encapsulamento dele, no microscópio. Só que muitas das vezes a galera não tem a noção do tamanho real desse resistor, que tem 1,8 milímetro de comprimento por 0,8 de largura e 0,45 de altura, né? Então por isso que eu estou mostrando essa imagem fantástica do resistor que a gente vai soldar, dos 4 resistores que a gente vai soldar, né? Um deles está ali no meu dedo e eu estou mostrando tanto na câmera profissional que a gente está gravando aqui, como no microscópio também, o quão pequeno é esse resistor que está na pontinha do dedo, está lá na digital. E então isso requer muita habilidade, muito conhecimento, por isso fica até o final desse vídeo que você vai aprender a soldar esse cara de forma maravilhosa. Vamos pra cima! Professor Rodolfo, mas que placa é essa que você vai soldar nesse momento? Gente, é um kit de treinamento para soldagem SMD, que a gente tem aqui na loja Eletrônica Fácil, tá? Então nesse kit você pode treinar a soldagem de resistores 0805, 0603, que a gente vai soldar hoje, 0402, capacitores SMD também, transistores, circuitos integrados, LEDs e muito mais. Um kit completo aí para você adquirir uma habilidade fantástica na soldagem e dessoldagem SMD também, tá bom? Analisando a parte de trás da nossa placa, do nosso kit de soldagem e dessoldagem SMD, você consegue visualizar o resistor 0805, 0603 e até mesmo o 0402 em relação ao quão pequeno eles são, o que vai necessitar para você fazer a soldagem deles gradativamente aí no seu dia a dia, nas diversas placas SMD, de muito treino, muita calma e principalmente as técnicas e produtos corretos. E é isso que você vai aprender agora nesse vídeo. Vamos que vamos! Uma das coisas que todos os alunos me perguntam muito, professor, qual que é a ponta ideal para eu soldar um SMD? Gente, a ponta ela tem que ser compatível com o tamanho do componente, com o terminal do componente que você vai soldar. Não adianta nada, por exemplo, olha só o que eu estou mostrando aí para vocês. Uma ponta fenda brutal
para você soldar um resistor de 1,8 milímetro de comprimento e 0,8 milímetro de largura, né? Então, não é compatível. A chance de você destruir o componente é muito grande, você quebrar, né? Você fazer tanta força mecânica ali no terminal que a parte metálica lateral ali do terminal acaba se desprendendo até mesmo do componente, você acaba perdendo ali o seu componente eletrônico. Então você tem que usar uma ponta compatível com o tamanho da ilha de solda e o pad, que é o terminal da SMD. Por isso que hoje eu escolhi usar ponta agulha, tá bom? Então, por exemplo, tem kits, né? A gente tem um kit super top com 7 pontas para a estação de solda. E uma delas é a ponta agulha, e essa ponta agulha para esse tipo de componente, para o 0402, né, que é o resistor menorzinho, até o 0201, é a ponta que vai fazer uma transferência térmica ideal para fazer a soldagem desse tipo de componente. Também existem pontas fenda mais pequenininhas, que também dá para você usar, tá bom? Mas sempre grave essa dica que eu tô te dando aqui agora, que a ponta do ferro de solda, ou da estação de solda, né, ela tem que ser compatível com o tamanho do terminal do componente que você vai soldar, beleza? Fechou? Então, nesse caso, ponta agulha. Para a gente manipular, gente, os nossos componentes SMD, a gente vai usar uma das pinças do kit pinça. Então, eu vou usar aqui a pinça ESD número 17, que é uma pinça curva, tá? Beleza? Que vai ser fantástica para a gente manipular os nossos resistores 0603. Beleza? Uma coisa muito importante é o seguinte, a pinça ideal também depende do técnico. Então tem técnico que vai se adaptar, a pessoa que vai se adaptar mais à pinça reta, outros pinça curva, né? E tá tudo bem, e tem os diversos tamanhos de pinça também. O mais importante é você testar as diversas pinças para poder ver qual se encaixa mais nas suas habilidades manuais aí no seu dia a dia, tá bom? E vai ter situações que lá na placa vai ter um lugar mais restrito, pode ser que você use a pinça do tipo curva, outros pinça tipo reta, uma pinça maior, uma pinça menor, mas enfim. O que é importante é que na prática e com muito treino, né? Então nesse kit de treinamento você pode treinar bastante isso, né? A utilização das diversas pinças, que você vai escolher a pinça ideal para você. Hoje nós vamos usar a pinça curva ESD número 17. Fechou? Meus queridos, nesse momento a gente vai fazer a limpeza pré-soldagem eletrônica. Fechou? Para isso vamos precisar de um cotonete e álcool isopropílico. Passa álcool isopropílico do ladinho do cotonete, passa sobre todas as ilhas de solda dos nossos resistores com tamanho 0603. Beleza? Com o outro lado já passa secando e com isso a gente tirou então oleosidades, tiramos poeira, tiramos sujeiras da placa que possam dificultar o processo de soldagem eletrônica. Tá bom? Feito isso, placa brilhante, nós vamos aplicar fluxo pastoso no local dos 4 resistores, né, nos 4 resistores SMD que a gente vai soldar. Por quê? Aplicando o fluxo pastoso ali, automaticamente a gente vai usar ele para fazer toda a soldagem, toda a fixação, todo alinhamento dos componentes SMD no processo de soldagem SMD, tá bom? E também uma vantagem de você fazer isso é que quando você pega o resistor 0603 com a pinça e coloca lá, quando você posiciona ele vai grudar com o fluxo. Então a chance de você perder o componente é muito menor. Professor, qual é a temperatura que iremos utilizar para soldar os nossos resistores SMD? Gente, nós vamos usar 350 graus. Por quê? O componente é muito pequenininho, então não adianta, não precisa você colocar 450 graus para soldar um componente de 1,8 milímetro de comprimento, 0,8 milímetro de largura. Concorda comigo? Ah, professor, eu quero colocar 450. Tudo bem, mas não é necessário. Lembra sempre que quanto menor a temperatura, prolonga-se a vida útil da ponta, tira as oxidações da ponta, você consegue soldar por mais tempo com mais qualidade. Mas tudo bem. Temperatura que eu vou usar hoje, 350 graus, tá bom? E tudo é um feeling prático, pessoal, porque dependendo de estação para estação, o rendimento na transferência térmica pode ser maior ou menor. E aí coloca 350, vai testando aí no seu dia a dia. Se você achar que tá pouco, você sobe um pouquinho. Se você achar que, nossa, já tá muito além, você abaixa um pouquinho, 330, mas hoje eu vou usar 350 graus. Tá bom? Uma dica top, pessoal, é quando você for tirar os resistores SMD da fita, você já posicionar a fita sobre o paninho, tá lá na sua bancada, beleza? Aí você vai pegar a sua pinça, com muito carinho, vai tirar a proteção plástica apenas dos resistores que você vai soldar, e aí você gira a fita. Quando você girar a fita, os resistores já vão cair. Caindo ali, fantástico, é só pegar eles com cuidado com a pinça e já posicionando em cada um dos lugares que eles vão ser soldados na nossa placa eletrônica, que já está lá com fluxo pastoso. Tá bom? Na estratégia de hoje, pessoal, existem dezenas de estratégias que eu vou ensinar para vocês no treinamentos do Eletrônica Fácil, inclusive treinamento de soldagem e SMD também, tá?
Mas na estratégia de hoje, o que a gente vai fazer? Nós já vamos pegar cada ilha de solda da direita e já vamos adicionar um pouquinho de solda para poder facilitar a fixação dos resistores SMD. Tá bom? Então eu peguei o primeiro resistor, adicionei um pouquinho de solda lá, que já tem lá fluxo pastoso, né? Então eu já adicionei um pouquinho de solda lá, no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto. E aí nesse processo de você adicionar solda em cada uma das ilhas de solda, vai ter ilha de solda que vai estar com um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então como já tem fluxo pastoso, você pega a pontinha agulha e já passa assim, ó. De um lado pro outro. E aí a solda automaticamente ela vai se uniformizar por todas as ilhas de solda com a mesma quantidade. Beleza? E aí tem uma outra dica importante que é a seguinte: quando você for soldar o seu SMD, use fios de solda de 0,7 milímetros, 0,5 milímetros. Beleza? 0,3 milímetros, quem sabe, porque quanto menor é o diâmetro do fio, mais fácil você consegue controlar o que? A quantidade que você vai depositar de solda. Porque, gente, para você soldar esses 4 resistores SMD 0603, você não vai gastar nada de solda, absolutamente nada. E se você usa uma solda de 1 milímetro, o que vai acontecer? A chance de você fazer uma bolota de solda, excesso de solda, é muito grande. Então, para você fazer o serviço bem feito uma vez só, use o menor diâmetro possível aí do seu fio de solda. Combinado? Para fixar os nossos resistores SMD na placa, gente, você tem várias estratégias. Uma delas é você derreter a solda ali. Com a pinça, você empurra o resistor até o seu local, onde ele vai ficar ali fixado na placa eletrônica. Então, essa maneira já funciona muito bem também. Quando você fizer isso, você vai aquecer a ilha de solda, vai derreter a solda, empurra o componente 0603 até encostar na ponta do ferro também para transferir a temperatura, aí a solda vai grudar no terminal do componente para poder fixar ele com sucesso, tá? E nesse primeiro momento, não se preocupe tanto com o posicionamento. É importante o posicionamento? Mas você vai alinhando ele depois no decorrer do tempo com mais tranquilidade. O importante é fixar ele com a primeira solda, tá? E deixar ele o mais centralizado possível no seu local de fixação, tá bom? Outra maneira que você pode fazer também é já segura o componente com a pinça, derrete a solda e aí já toca ali, vai dar aderência da solda tanto na ilha quanto no terminal do componente e aí você desliza com a ponta para cima e para baixo para você uniformizar a solda e fim de papo. E aí você repete esse mesmo processo no resistor, no segundo e no terceiro que eu estou mostrando para vocês nesse processo, beleza? Depois que você já fixou o componente, você pode centralizar, você pode organizar o componente da melhor forma possível conforme o seu desejo, tá? Porque, gente, soldar o SMD já é difícil para quem está começando, não é verdade? Então, o primeiro objetivo tem que ser o quê? Você soldar bem dos dois lados para garantir uma boa condutividade elétrica e resistência mecânica, que é a fixação do componente na placa, tá? Depois vem o aspecto estético, que é o que a gente ensina muito para vocês nos treinamentos de eletrônica fácil. Mas o objetivo número 1 é fixar bem condutividade elétrica, resistência mecânica. E depois vem a estética, beleza? Então nesse caso a gente já fixou o componente, todo mundo ali na direita, já centralizamos. E agora nós vamos soldar o lado da esquerda. Para soldar o lado da esquerda, você vai automaticamente com a ponta do tipo agulha ali bem inclinadinha, aquece a ilha de solda e o terminal do componente. Bem com um pouquinho de solda só um pouquinho, pelo amor de Deus. E aí que faz a diferença, a solda 0,5 milímetro, por exemplo, tá? Vem ele derrete só um pouquinho na junção, espalhou com a pontinha para um lado e para o outro, pronto! Já está feita a sua soldagem eletrônica, tá? E eu vou fazer esse processo em todos os componentes. Só um deles que acabou indo um pouquinho mais de solda, gerou um cocô de pomba, uma solda em excesso, tá? Que a gente não quer, mas acabou acontecendo, paciência, tranquilo, tá? Aí o que você faz para eliminar isso aí? Você pega a sua malha dessoldadora, posiciona ali com o fluxo, aquece a malha, a ilha de solda ali para derreter a solda, ela vai absorver, aí você puxa, pronto. Ela já absorveu o excesso, depois você só completa ali com a quantidade que você julgar necessário para fazer uma solda maravilhosa. Fechou? Terminada a soldagem eletrônica, chegou a hora da limpeza. Então aplica o álcool isopropílico de novo, cotonete passando ali em todos os componentes. Você pode inclusive agora pegar o seu Clean Room Wipers, beleza? O seu pano de limpeza antistático que estava na sua bancada e usar ele para limpar a placa eletrônica. Então você pode colocar sobre a placa eletrônica, aplicar mais álcool. Você pode pegar a escovinha antistática e escovar sobre o Clean Room Wipers, aí na sua placa eletrônica também.
Beleza? Vai deixar a placa brilhando, maravilhosa e de forma show de bola. E o resultado é esse que eu estou mostrando aí para vocês no nosso microscópio top de linha, incrível e sensacional. Uma soldagem difícil, tá? Para quem está começando. Aí o seu resistor 0603, né? Ainda pode ficar mais difícil aqui, ó, no 0402, né? Mas com passo a passo, com muito carinho, muita tranquilidade, muito treino e seguindo as dicas aqui do Eletrônica Fácil, você vai fazer de forma incrível, show de bola e sensacional. E tem uma dica aqui que eu tenho que passar para vocês, que é o seguinte: é com muita frequência que vem a excelência. Não ache e não se cobre tanto que nas primeiras soldagens vai ficar tudo assim, tudo bonitinho, tá? Claro que com as dicas, as técnicas, os produtos, a chance de ficar bom já de primeira é muito grande. Mas isso aqui só vai melhorar com o seu treino, com a sua repetição, porque isso aqui é puramente habilidade manual. Tanto é que eu nem falei, por exemplo, o valor desse resistor, né, ó, que é 2R0, que é de 2 ohms, né? Então, para você soldar, é habilidade manual você adquire com treino. Beleza? E é por isso que nessa placa aqui, nesse kit, tem dezenas aí de resistores, diodos, capacitores e LEDs para você soldar e treinar e buscar a faixa preta no mundo eletrônico. O resultado é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, fechou? Então eu sugiro que vocês treinem, peguem placas de sucata ou adquiram aí o kit de treinamento. Se vocês desejarem, todas as ferramentas que eu usei, produtos, estão na loja eletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? E já valeu o like, a sua inscrição no canal e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos via WhatsApp, Telegram, outras redes sociais aí, para que a gente possa ensinar mais e mais pessoas a soldarem resistores SMD 0603, depois transistores e tudo mais lá no nosso curso de soldagem SMD também, tá bom? Combinado? Comenta aqui para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo. Solda top! Só quem comentar solda top eu sei que chegou até o final do vídeo. Vou deixar mais vídeos aqui para vocês também. Links aqui na descrição do vídeo, like, um forte abraço, tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima! Tchau, tchau!